Bom dia, bom dia! Iniciando mais um Projeto 626, o nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, sempre às 6h26 da manhã. É um prazer imenso ter você aqui comigo neste momento, para essa troca de ideias, esse bate-papo, para iniciarmos, enfim, o nosso dia, né? Com mais informações, com mais reflexões a respeito da vida, a respeito de das situações nas quais nos envolvemos, nossos comportamentos, enfim, muito legal esse nosso bate-papo, não é? Elielma, muito bom dia para você, minha querida, bom dia, bem-vindo, bem-vinda para esse nosso bate-papo matinal, tá bom? Bem, no encontro de hoje, nesta manhã, neste momento, nós vamos falar a respeito das 5 fases do luto. Nós já comentamos, já falamos a respeito disso aqui em lives anteriores, mas algumas pessoas pediram para reforçar, né, o que é o luto e quais são as 5 fases, onde eu me identifico, em qual fase eu estou, em função de uma perda, em função de um luto. Eu quero iniciar a live então dizendo, primeiro que se você quiser compartilhar, né, convidar as pessoas a participarem com a gente, no aviãozinho aí embaixo, você pode fazer isso para mais pessoas participarem, se você conhece alguém que esteja eventualmente passando por esse momento de luto, não é? E eu quero lembrar então que luto não representa apenas a perda de um ente querido, não representa apenas a perda de uma pessoa ou a morte, mas todas as vezes que perdemos alguma coisa da qual gostamos, com a qual convivemos por muito tempo, a perda de um ente querido, evidentemente, é um luto, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, por exemplo, as perdas diversas de uma grande amizade, por exemplo, de uma mudança abrupta e que eu fique longe da família, tudo isso é luto, não é? Jussara, bom dia também, minha querida. Bem, então é muito comum quando as pessoas... presta atenção neste início da live, que é muito importante. É muito comum quando as pessoas estão passando por um luto, as demais pessoas se aproximarem e dizer: não chore, seja forte, isso vai passar. Fulano ou fulana, enfim, não gostaria de ver você triste assim, não gostaria de ver você chorando, seja forte. São frases que invalidam o sofrimento e a dor da pessoa que passa pelo processo de luto. Bem, isso quer dizer que só há uma forma de enfrentar o luto, de superar o luto, que é viver o luto, não é? São 5 fases extremamente importantes que vamos trazer aqui e sem a convivência, sem o viver, sem o experienciar, sem passar por estas fases, evidentemente nós teremos um luto tardio ou a prorrogação, a postergação deste luto que virá mais tarde com uma intensidade ainda pior. Portanto, é importante viver o luto, seja ele referente à perda de alguém ou à perda de outra coisa, ou a não conquista e assim por diante. E o que o luto pode causar, então, meu querido e minha querida? Um estudo inglês apontou que as emoções vivenciadas com o luto vão provocar desequilíbrios químicos no cérebro. Além disso, são responsáveis por sintomas como dor no peito, sudorese, a pessoa fica suando, tremedeira, tontura e fraqueza. Muitas pessoas que passam por esse momento extremamente delicado da vida relatam experiências mais ou menos semelhantes. Sempre permiti chorar, viver os meus lutos. Exatamente, Jussara. Nós temos que viver este luto. Nós temos que vivenciar este luto. Não adianta nós prorrogarmos, fingirmos que está tudo bem e não vivenciar esse luto. Mário Henrique, bom dia para você também, meu querido. E quanto tempo vai durar a tristeza do luto? Quanto tempo dura um luto? Bem, isso é muito relativo porque não existe um tempo certo para superar a perda de alguém ou outras perdas, conforme já dissemos aqui. O luto não se refere única e exclusivamente à perda de um ente querido, mas a perdas em geral, não é? Isso vai depender de cada pessoa, do modo que ela entende e aceita, enfrenta aquela situação,
para alguns pode demorar alguns meses apenas, e para outros pode demorar anos e anos a fio. Bem, então quais são as 5 fases do luto para compreendermos? Isto para você, isto para mim, para qualquer pessoa. São 5 fases de luto que todos nós passamos, vivenciamos, não é? A primeira fase é o estágio da negação. Esta fase nós negamos a perda. É um mecanismo de defesa que nós temos imediatamente desenvolvido na tentativa de absorver o impacto da morte de alguém ou da perda de algo. A notícia da morte de alguém que amamos é tão forte que não damos conta de equilibrar essa energia psíquica liberada por ela. Então nós negamos. Não, isso não aconteceu, não é verdade. Não é? E é comum ouvirmos frases, por exemplo, poderia ser eu, porque não foi eu que morri, a pessoa é tão nova, a pessoa é tão legal e tão inteligente, porque Deus não me levou, ao invés de levar aquela pessoa. É a negação. Não, eu não aceito, não quero entender, não quero aceitar isso. Então a primeira fase é a negação do fato. Não, eu não fui demitido, não é verdade, eu vou rever isso. Não, o meu cachorro não morreu de verdade, eu vou levar no veterinário. Não, a tal pessoa não morreu, não é verdade. Então é negação. Esta negação é a primeira fase que pode durar de algumas horas a alguns dias e algumas semanas. Para muitas pessoas, algumas semanas depois do evento ainda fica negando, fica tentando reverter aquela situação, reverter o que já aconteceu, reverter o ocorrido. Por exemplo, a perda de um emprego, fica tentando, lutando, brigando e assim por diante, a perda de uma amizade, não é? E até mesmo com a morte. Mitchmarel, muito bom dia para você. Bem, a segunda fase então é a raiva. É uma raiva enorme, não é? É etapa muito comum no processo do luto. No entanto, há pessoas que ficam encalhadas nesta fase, que colapsam emocionalmente e ficam presas devido à perda que sofreram. Então, nós temos a negação e temos a raiva. Muita gente se prende aqui, não nega mais o fato, mas fica com uma raiva incontrolável, uma raiva monumental, uma raiva extraordinária que aprende essa pessoa. Não é fácil lidar com esse emaranhado de sentimentos, na qual a irritação e a incompreensão pelo que aconteceu vão acabar mudando a nossa personalidade e vão nos levando a mergulhar num estado muito debilitante, se estamos com muita raiva. William Shakespeare, por exemplo, ele dizia que chorar faz parte do luto, seja mais intenso ou seja menos profundo, não é? No entanto, quando alguém não consegue dar conta disso, né? desse desencontro emocional, digamos assim, essa pessoa se torna uma pedra que cai devido ao seu próprio peso, não é? Profundidade, tamanho, não é? No mais profundo poço do desconsolo. Bem, Chafi, muito bom dia também, meu querido. Veja então que a primeira fase do luto nós temos a negação, não aconteceu. A segunda fase do luto é a raiva. Eu fico muito irado, muito enraivecido, muito zangado, porque aquilo, eu já constatei que aquilo aconteceu. De fato, eu já entendi, eu já percebi que aquilo aconteceu. Não aceitei a situação ainda. Então a negação, a raiva. Depois dessas duas primeiras fases, não é? E eu repito, tanto a primeira fase como a segunda fase, para uns pode demorar horas, para outros alguns dias, ou semanas, ou meses. Muita gente fica presa na raiva, não passando para o terceiro estágio do luto. E o terceiro estágio do luto é a barganha. Negação, raiva, barganha. Ou seja, eu começo a negociar, não é? Acontece então a pessoa ter deixado este momento da raiva e passa para a negociação. Ou seja, vai percebendo que a raiva também não resolveu. Eu nego,
não resolveu a situação. A raiva não resolveu a situação. Nesta fase, então, nós buscamos fazer algum tipo de acordo psíquico, de maneira que as coisas possam voltar a ser como antes. Ou seja, eu perdi um emprego, perdi um amigo, perdi um familiar, perdi o papai, a mamãe, o tio, o vovô, enfim, alguém. Eu neguei inicialmente, não, isso não aconteceu, não é possível, não quero, né? A raiva, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Deus é injusto, minha vida acabou o sentido, agora não tenho mais o emprego, não tenho mais aquela pessoa, não tenho mais não sei o que, é muita raiva, muita explosão. Depois eu começo a barganhar, ou seja, a negociar, é o período da negociação que eu começo então a entender. Sim, aquilo aconteceu e eu preciso dar um jeito de tocar a minha vida. Eu preciso, então, encontrar um novo emprego, eu preciso aprender a conviver sem o papai, sem a mamãe, eu preciso aprender a conviver sem este amigo, sem este emprego e assim por diante. Então, é um período de negociação, de barganha, o que é que eu vou perder, o que é que eu vou deixar de lado, o que é que eu vou trazer, o que é que eu vou agregar, até para substituir aquela falta, daquela perda, não é? Seja, repito, seja do emprego, seja um amigo, qualquer situação, um luto. Eu, às vezes, rompo um relacionamento com alguém, vivo um luto profundo, não é? Às vezes, um tipo de perda impacta mais do que a própria morte de um ente querido, porque vai depender muito da minha relação com aquela situação, da minha relação com aquele ente querido, da minha relação com aquela pessoa, se for uma relação amorosa, da minha relação com aquela amizade, da minha relação com aquele emprego, não é? Do quanto ou do quão eu potencializo, eu valorizo aquela relação, aquela situação, então será proporcional ao tamanho deste meu luto. Depois que eu negociei, que eu entendi que a negação não resolveu, que eu entendi que a raiva não resolveu a situação, eu começo então a negociar, buscar novas alternativas. E aí entramos no quarto estágio, que é a depressão. Entramos numa depressão profunda. O quarto estágio geralmente é o período mais longo de todo o processo do luto, sendo caracterizado por um tipo de sofrimento intenso, marcado pela sensação de melancolia, culpa e desesperança. Aqui, nesta depressão, acontece algo interessante, meu querido e minha querida, que é aquele sentimento de isso aconteceu e talvez eu tenha sido culpado. Será que eu socorri, dei toda a atenção necessária para aquela pessoa, se estivermos falando em morte? Se estivermos falando numa perda de emprego, será que eu correspondi? Numa perda de uma amizade, será que fui eu responsável? Na perda de um relacionamento amoroso, né? O afastamento, quando o outro vai embora, será que eu fui exigente demais? Será que eu exagerei? Será que eu cobrei demais? Será que eu pressionei demais? Será que eu me omiti demais? Será que eu fui moleque demais? Será que eu fui narcisista? Será que eu fui tóxico nessa relação? Eu começo, então, neste momento de depressão, a querer me culpar e a ficar desesperançoso da retomada da situação original. Por exemplo, é claro que na morte não tem jeito, não tem retorno, não tem conserto, digamos assim. A pessoa morreu, vai embora e não tem mais volta, não é? Exceto se for o fim de uma amizade, eu tento substituir por outro, se for o fim de um relacionamento amoroso, eu tento substituir por outra pessoa, o emprego assim e assim por diante. Mas sempre virá, neste momento de depressão, no quarto estágio do luto, sempre virá então esta sensação de desesperança, de que não será mais igual, de que eu não conseguirei outra pessoa, não conseguirei outro emprego, não conseguirei outra situação parecida com essa que eu perdi, não é? E aqui a pessoa pode passar por fases de isolamento e começar a apresentar necessidade cada vez maior de introspecção, de ficar pensando, de ficar neste introjetar, neste culpar-se e assim por diante, né? Sônia, muito bom dia também. E depois, por fim, vem o quinto estágio do luto, que é propriamente a aceitação.
Esta última fase do luto, o indivíduo não se sente mais desesperado. Então ele percebeu que ficar, vamos recapitular, negar a situação não resolveu e não adianta nada porque já constatou que isso aconteceu. Ficar com raiva daquela situação também não resolveu. Deu murro na mesa, xingou, gritou, bradou, fugiu, bebeu, fez uma série de questões e não adiantou nada. Não adiantou nada ele ficar negando ou ficar com muita raiva, dando murro, né, na mesa. Aí depois ele tentou negociar, ele se deprimiu, porque constata que aquilo é irreversível e depois vem a aceitação, que é a última fase. Nesta última fase, ele não se encontra mais desesperado, já consegue enxergar a realidade como ela é. Ele já vai entender, sim, de fato, aquela pessoa morreu, não tem mais volta, eu preciso substituir os meus comportamentos, minhas ações, meu ciclo de amizades, eu preciso de um outro emprego, preciso de uma outra relação amorosa, enfim, começa então a assimilar, a aceitar por completo a perda da morte ou do emprego, seja qual for, de forma mais consciente. Portanto, sem vivenciar este período, sem vivenciar estas fases, é impossível superarmos o luto. Aquela história, eu repito para você que chegou depois, olha, isso vai passar, sua mãe não gostaria de ver você triste chorando assim, fique tranquilo, olha, você perdeu a pessoa amada, você vai encontrar outra, é tudo igual, um namorado, uma namorada, é fácil, é tudo igual, você na verdade não perdeu, você se livrou, não foi uma perda, foi um livramento. Todo esse tipo de frases ou tipo de consolo, digamos assim, que as pessoas passam, só retarda o luto, não é? E o que é um luto tardio, então, meu querido e minha querida, que é importante nós entendermos isso? O transtorno de luto prolongado é um distúrbio no qual há uma resposta persistente, generalizada, que é caracterizada por saudade ou preocupação persistente após a perda. Ao mesmo tempo, há uma intensa dor emocional que envolve sentimentos diversos como tristeza, culpa, raiva e negação. Ou seja, a pessoa então não superou as primeiras fases do luto e ela fica vivenciando aquilo como se eu não consigo, evidentemente, sair disso, porque eu não aceito, definitivamente eu não aceito. É claro que o acompanhamento psicológico é muito importante, é claro que um psicanalista, um psicólogo vão te ajudar, evidentemente, né? Abstinência, já fica, é mais ou menos isso. Então, nós temos que entender que sem passar pelas 5 fases do luto, eu não conseguirei superar. Vou trazer um caso para você que eu sempre falo quando tenho oportunidade, em algumas aulas. Tratei de uma paciente que 15 anos após a morte do marido, numa zona rural, tinha lá suas vaquinhas, suas galinhas, não é? Ali a horta, tal, fazia umas cabrinhas, um queijo, um queijinho para vender, alguns porquinhos, enfim, uma vida de sítio, de chácara, digamos assim, cuja sobrevivência era ali estes produtos, ovos, galinhas, franguinhos, porquinhos, leitõezinhos, enfim, hortaliças e assim por diante. O marido teve um infarto fulminante enquanto estava trabalhando, não é? Lá no curral, e a mulher, 15 anos depois, ela não passou pelas fases do luto e ela resolveu exatamente anular-se para viver o marido, usando a mesma roupa e fazendo as mesmas atividades, não é? Então, tudo rigorosamente aquilo que o marido fazia, ela começou a fazer. Ir lá, tirar o leite, cuidar da hortinha e tal, inclusive com as ferramentas e o estilo. Claro que a roupa, com o tempo, se acabou, né? Mas com roupas do marido, do estilo do marido, aquele macacão que ele usava, enfim, acabando assumindo o lugar do marido, dando vida, personalizando o marido através de suas ações, seus comportamentos. Ou seja, preferiu anular-se, quer dizer, morrer, para dar vida ao outro, executando, fazendo, se comportando exatamente como aquele parceiro se comportava em vida, não é?
É claro que fizemos ali uma espécie de junta, né, de profissionais e entendemos que o estilo de vida, aquilo que ela está fazendo, lhe dá felicidade, ela fica muito feliz, enfim, é um acompanhamento, é claro, não é? Mas percebemos que o discurso, percebemos que o comportamento não são de uma pessoa que superou o luto, mas que deu vida ao outro. Então, perceba que há muitas formas diferentes de viver o luto. Não há um prazo. Ah, doutor, quanto tempo demora a primeira fase? Quanto tempo demora a segunda fase? Quanto tempo? Não há uma resposta cabal para isso. O importante é entender que todas as fases precisam ser vividas. Digamos que uma pessoa que nós gostamos muito, ela está doente, ela está acamada numa fase terminal, do câncer, por exemplo, não é? Então nós, ao longo do tempo, vamos nos preparando, nós já vamos aceitando, já vamos compreendendo e numa situações mais complicadas ainda, nós acabamos por dizer, ou por pensar, ou por imaginar, porque Deus não leva, que leve logo, que cesse esse sofrimento, que cesse esta dor, não é? Carol, muito bom dia. Então nós, em alguns momentos, nós já estamos preparados para aquilo. Nós já estamos percebendo que aquilo vai acontecer. Então, naquele momento, evidentemente, quando perdemos uma pessoa que já está no estado debilitado, que já está no estado avançado, no estado terminal, por exemplo, é claro que não haverá a negação, é claro que não haverá a raiva. Então, as duas primeiras etapas já estariam superadas, vindo imediatamente a negociação. Temos agora que cuidar da papelada, temos que ver quem vai substituir, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo e assim por diante, né? Álvaro também, muito bom dia. Então, por certo, não há uma tabela, uma forma de dizer a negação vai durar tanto tempo, a raiva dura tanto tempo, a negociação dura tanto tempo, a depressão dura tanto tempo e assim por diante. No entanto, nós percebemos que na maioria das vezes ali aquela negociação e a depressão são as fases mais prolongadas, geralmente. Agora, se imagine você, dois jovens, dois amigos saem passear de carro e acontece um acidente trágico, os dois jovens morrem, não é? Sem doença, sem nada e assim por diante. Imagine as mães desses jovens, não é? É claro, então, que as duas primeiras fases serão terríveis, serão mais duradouras, e a terceira fase mais ainda pela perda, porque aí vem aquele pensamento que pelo processo natural da vida, é natural de se esperar que os mais velhos morram primeiro. Há um pensamento mais ou menos comum de que os filhos enterram os pais, e não os pais que enterram os filhos, não é? Então, quando acontece o inverso, é claro que há uma negação, é claro que há uma raiva, e depois vem um sentimento de culpa. Por que eu deixei? Por que eu permiti? Por que eu não proibi de sair naquele dia? Será que eu não fiscalizei direito? Será que eu não fui atrás das amizades? E assim por diante, vem toda aquela culpa na pessoa. Então, você percebe que é difícil prever quanto tempo vai durar cada fase do luto, porque vai depender da circunstância, vai depender de como aquelas coisas aconteceram, a forma que aquilo aconteceu, não é? Por exemplo, G. Souza, também muito bom dia. Imagine que uma pessoa que vai numa empresa e que ela quer ser demitida, ela está numa empresa trabalhando, quer ser demitida, e ela começa a não produzir, começa a desagregar o ambiente, começa a xingar os colegas, começa a faltar demais, enfim, ela está provocando uma demissão. Então aquilo, né, porque ela está provocando, ela está pedindo para ser mandada embora. Então, quando houver a dispensa, quando houver a demissão, não haverá luto, porque ela desejava, ela queria aquilo. Então isso não é uma perda, não é? Para ela, então, já que ela não gostava do emprego, é um livramento. Então não é nesses casos, é quando nós somos muito apegados, quando nós gostamos daquilo, não é? Então há muitas formas do luto. Quando morre, por exemplo, um animal de estimação em casa, quem tem animal de estimação, que já perdeu um cachorrinho, um gatinho, enfim, uma calopsita, seja o que for, né, uma tartaruga, sabe da dor que sente, né? O luto que aquilo nos traz, e depois nós falamos, não, eu nunca mais quero um gatinho, nunca mais quero um cachorrinho, eu não quero mais
substituir porque eu sofri, eu me apeguei demais e tal, não é? Veja aí a negação, veja a raiva, veja a negociação, a depressão e até por fim quando alguém aparece com uma cria, um cachorrinho lindo, um gatinho lindo e ali a gente acaba, não quero aquela aparentemente dureza em relação àquilo, mas já se apaixona. Não é que esqueceu o outro, não é que esqueceu o gatinho anterior, o cachorrinho anterior ou que deixou de amar. É que há substituição. Então é a aceitação que é a fase final. Aceitei aquilo, não vem mais. Mas isso não me impede de ter um outro animalzinho, ou de construir uma nova amizade, ou de iniciar um novo relacionamento e assim por diante. Então quais são as formas para tirar a dor do luto? Para encerrar a live de hoje. Algumas dicas. Isso não é regra, tá? Porque isso não funciona para todo mundo e vai depender muito, mas muito mesmo, grandemente, da situação daquela perda ou da relação que eu tenho com aquele objeto perdido, com aquela pessoa perdida, né? Com aquele objeto representacional da perda, estou me referindo. Vai depender muito do quão aquilo era realmente importante para mim, ou era significativo para mim, ou era uma condicionante, digamos assim, um fator que me condicionava a ter certos comportamentos, vai depender muito disso, muito. Por certo, a dor de uma mãe pela perda de um filho é muito diferente da dor de um filho pela perda da mãe ou do pai. Há um processo natural, conforme nós já falamos aqui. Então, há muita diferença entre uma pessoa e não da dor, porque a dor é profunda, mas do tempo de vivenciar esta dor. É por isso que nós temos que entender, não é preparados, ninguém está preparado para perda, ninguém quer, não é? Mas nós temos que procurar absorver essas emoções, ou seja, viver o luto. Não há uma forma de se enganar, de se tapear. Ah, é assim mesmo, não se incomode, olha, mamãe não ia gostar de ver você sofrendo assim. Ou chegar com a mãe e dizer, olha, o seu filho não quer te ver triste, seu filho não gostaria de ver você chorosa, seu filho não gostaria de ver você deprimido desse jeito. Não adianta nada. Não adianta porque o luto não será vivenciado, né? Fortalecer o contato com pessoas significativas, construindo uma rede de apoio. Isso é muito importante. Aqui nesta rede de apoio nós falamos da convivência, do convívio social, não é? Procuramos por ajuda psicológica para entendermos, nos ressocializarmos, para entender todo o processo, identificar-me dentro de uma dessas fases. É muito importante que haja um acompanhamento, que haja uma interação social. Não adianta nós nos isolarmos, porque quando o luto não é muito bem tratado, quando o luto não é compreendido, a pessoa pode entrar numa depressão profunda e inclusive acontecer coisas piores. Eu acho que você já conhece alguns casos em que a pessoa diz, meu Deus do céu, em menos de um ano a família inteira morreu, né? Ou ele morreu, 2 meses depois foi ela, depois foi a mãe e assim por diante. Por quê? Porque não houve realmente esta absorção, não houve a convivência, não houve este ultrapassar todas as fases do luto. A pessoa entra numa depressão profunda que entrega-se, isola-se. É por isso que o acompanhamento é muito importante. Lucas Trindade, muito bom dia também. Então, nós temos que estabelecer novas rotinas no nosso tempo. Aprender. Então, por isso que um cognitivo comportamental com um psicólogo, ia falar advogado, ou acompanhamento com um psicanalista, evidentemente é muito importante para entendermos isso. Temos essa percepção, para compreendermos a perda, o processo da perda, a naturalidade desses acontecimentos. Cuidar, evidentemente, da saúde física, saúde mental, saúde espiritual e buscar por ajuda. Isso é muito importante. Só que a pessoa que está vivendo este luto, ela não entende, não sabe da necessidade de buscar por ajuda. As pessoas, então, ao seu redor, devem aconselhá-la, devem procurá-la, conversar com ela, mantê-la, de certa forma, ativa, para que ela perceba que precisa de ajuda psicológica. Muitas vezes, a sua convivência, as pessoas com as quais se relaciona, tudo isso é altamente positivo, mas em alguns casos é preciso realmente de uma intervenção, de uma ajuda mais profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, para evitar exatamente
que a pessoa fique ali na quarta fase, que é a depressão, que é o isolamento cada vez mais profundo, cada vez mais observável, digamos assim, e é ali que a pessoa pode ficar presa e anular-se por completo, por não passar para a última fase, que é a aceitação. Tá bom? Roberto, muito bom dia. Então, para finalizarmos, não há outra forma de superar o luto se não for vivenciando-o. Não há outra forma, não há como, ou melhor dizendo, nós estabelecemos um prazo para cada fase desse luto, porque vai depender muito da relação, da importância que nós damos àquilo. Como o exemplo que eu trouxe, uma pessoa está no estado terminal, por exemplo, há momentos em que há até oração para que aquela pessoa parta ou que ela vá, não é? Mais rapidamente para evitar o sofrimento. Evidentemente, então, a primeira e segunda fase elas serem superadas rapidamente. De uma forma geral, tem gente que em 6 meses consegue superar totalmente o luto. Tem outras pessoas que o fazem em 3 meses. No entanto, tem muita gente que 2, 3, 4, 10 anos depois ainda não superou o luto. Mas é preciso viver. Não há outra forma de superar o luto senão vivenciar estas 5 etapas. Por isso que ficar enganando a pessoa, ficar com frases como aquelas que eu trouxe no sentido de ser motivacional, não se preocupe, né? Ela não vai gostar de ver você triste, a pessoa imagine, tal, todo aquele discurso só vai retardar o luto. E o luto tardio vai trazer muito mais consequências negativas. Tá bom, minha querida, minha querida? Que o seu dia seja maravilhoso, ótima semana para você, com muita alegria, com muita paz. E se você vive um luto e tem dificuldade para superá-lo, eu sugiro que você procure por ajuda psicológica, tá bom? Grande beijo, ótimo dia!